voltamos de novo, menino. Você já teve uma dívida e tinha uma data para ser paga? Isso te trazia aflição por saber que o dia estava chegando e você deveria pagar? É bem verdade que quando isso acontece, a única coisa que te traz paz é saber que tem como ser quitada essa dívida. A pergunta hoje é: haverá um dia aonde todos nós teremos que comparecer perante Deus? O juízo. E aí, José? Muito bem, Edson. É um tema muito interessante porque hoje nós vamos comentar e vamos aqui aprender um pouquinho sobre o juízo, né? Se hoje a gente faz algo de errado, e que juízo é esse? Jesus falou sobre esse juízo, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele aponta que foi estabelecido um lugar onde que vai ser feito um juízo, né? E que juízo é esse? E nesse momento, com eu estudo a Bíblia, nós vamos entender um pouquinho com nossos amigos aqui, não é isso? Andressa, Emerson, Kathleen e Edson, sobre essa questão do juízo, né? E o que a Bíblia fala sobre isso? Então, fique atento, já pegue sua Bíblia aí também para acompanhar junto com a gente. Se você está assistindo, já compartilha esse vídeo, porque cada vez que você compartilha, mais pessoas são alcançadas e mais pessoas são alcançadas para ouvir essa mensagem que é tão importante para a nossa vida espiritual. E aí, falando sobre juízo, será que a Bíblia fala quem que vai ser julgado? E aí? A Bíblia ela tem algo que fala, olha, alguns vão ser julgados, outros não. Ela fala alguma coisa sobre isso? Fala, a Bíblia deixa bem claro, na verdade. Eu acho, José, que é desde o começo do mundo, tipo, depois de Adão e Eva, eu acho que de Adão e Eva todo mundo vai ser julgado. Só todo mundo, como dizem por aí. Todo mundo, mas vai ter uma diferençazinha. Cada um vai ter seu, vamos dizer assim, seu momento de julgamento. Nós estamos sendo julgados agora, mas também quando Jesus voltar vai ter um outro julgamento. Então a gente tem suas fases de julgamento. Olha que interessante. E a Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, falam que todos deverão comparecer perante o juiz, né? Perante esse juízo aí, né? E quais são, se todos vão estar junto desse juiz, algumas pessoas vão ser julgadas, né? Não é isso, Emerson? Sim, todas. E todas vão ser julgadas? Todas, pô, vai ter. Todas ser julgadas? Vão, pô. Vamos dizer o seguinte, olha, todas vão comparecer perante o juiz, mas nem todas serão julgadas para o lado ruim. Não, tudo. Aí muito bem. O que vai mandar aí é a sentença. Todo mundo vai ser julgado, só que vai ter dois tipos de sentença. Uma para o bem e outra para o mal. Muito bem. E a pergunta é o seguinte, já que todos vão comparecer a esse juiz, já que muitos vão ser julgados, agora a pergunta é o seguinte, julgados do quê? Boa ideia. A Cat. Porque, digamos, eu vou ser julgado, como vocês também vão ser. Mas, o que vamos acusar do quê? Por que a gente vai ser julgado? A gente vai ser julgado pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Então, tudo que a gente fizer aqui na Terra, a gente vai ter esse julgamento. Se a gente matar uma formiga, a gente vai ser julgado por ter matado aquela formiga. Parei de matar as formigas. Só que há uma coisa, gente, muito importante que a Kathleen falou ali, eu acredito que você também está perguntando. Quando diz assim, todos vão ser julgados, talvez venha uma coisa na mente assim muito real para o ser humano. Porque quando se fala todos, é todos, literalmente todas as pessoas. E você talvez que está nos assistindo está perguntando, mas até eu que sou uma pessoa boa, até eu que faço coisas boas serei julgado? Sim. Todos nós seremos julgados, que sejam pelas coisas boas, que sejam pelas coisas más. Como a Kathleen mesmo falou, tanto pelas palavras como pelas atitudes. Só que aí vem uma pergunta muito interessante também. Quando a gente tem um cenário de juízo, nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira é no juiz. Certo. A segunda é no advogado. A terceira é no acusador. Alguém tem que estar acusando isso. E a quarta é as testemunhas, que são as pessoas que compõem o julgamento. Só que também, para existir um julgamento, tem que existir algo que se determine. Porque assim, eu vou julgar você, mas pelo quê? Tudo bem, eu vou julgar você por tudo. Mas qual é a norma, a regra, a lei que vai ser estabelecida dentro desse julgamento
para definir se você será, como o Emerson bem falou, salvo, no caso lá, a parte boa, salvo, ou inocente. Culpado, né? Porque aí tá a grande questão. E aí vem a pergunta. Seremos julgados pelo quê? Por tudo, como a Kathleen falou. Que sejam as coisas boas, as coisas ruins. Só que uma pergunta fácil aqui pra gente. Por que seremos julgados pelas coisas boas, se são boas? É boa. E aí, já pegando esse gancho aqui da pergunta do Edson, e nós seremos julgados pelas coisas boas, pelas palavras que a gente fala, né? E as palavras que são boas e são ruins, né? E aí, já pegando essa parte que você falou, essa pergunta, Edson, quando a gente olha para Eclesiastes e para Mateus 12, 36, ele fala que nós seremos julgados pelas nossas palavras, né? E pelo o efeito delas, né? Pelo bem ou pelo mal que tivemos feito às outras pessoas, né? E aí, dentro desse cenário do juízo que você colocou, onde nós temos que ter uma norma, que a Bíblia fala que essa norma vai ser a lei, que é a lei de Deus, que é a lei do amor, né, os 10 mandamentos, e nós vamos ser julgados baseados nessa lei. E aí, o Edson já falou que tem um cenário onde vai ter o juiz, né, que esse juiz vai ser quem? Deus. Né? E o juiz, o advogado, Jesus. Que é quem? Jesus. Nós vamos ter o acusador, Satanás. Que é quem? Satanás. E as testemunhas, que serão quem? Os anjos. Os anjos, que é os que vão estar. E o réu, que é quem é o réu? Todo o resto, a galera nós. Que sobrar. A galera, né? A galera e o resto aí. A galera. Deixa eu te perguntar rapidinho. Você já ficou de frente com o juiz? Não fiquei. Rapaz, eu fui lá depor, né? Só que eu falei, mano, eu não quero nem falar, não, porque eu fiquei com medo do juiz. Eu fui no quê? No negócio lá da lotação e tal. Aí ele falou assim, ó, você fica lá, senta, se você for lá, você vai ter que trocar ideia com o juiz. Rapaz, quando falou que tinha que trocar ideia com o juiz. Aí você tremeu na base. Tremeu, pô. Ainda bem que os caras nem precisou. Os caras negociou lá e não precisa falar com o juiz, não, tá tudo certo. Ô, glória. Uma autoridade, né? Dá aquele medo por ser uma autoridade, por ser uma pessoa que sabe muito, estudou bastante. Agora imagina. Aquele medinho, né? Você fala, vai que fala alguma coisa errada e... Mas aí a pergunta, por que seremos julgados pelas coisas boas? Os nossos telespectadores ali estão atentos aí, estão perguntando. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é mau. E muitas vezes, quando nós fazemos coisas boas, a nossa intenção não é a melhor. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu já fiz tanto por vocês, você não faz nada por mim? Ou doa algo sempre esperando algo em troca? Você não vai me dar nem um pedaço? Eis a questão. Tem um ditado muito popular, que é assim, pelo menos eu escuto muito ele, que de boa ação o inferno tá cheio. Então, se a gente continuar nessa tal de boa ação, sem ver de verdade o que você está fazendo, não vai dar muito certo. Verdade. Só que aí, ó, Josiel, vocês chegaram em um momento que é muito importante. Deveríamos ter medo do juízo? Sabe, é uma pergunta muito interessante de se fazer. Eu acho que o telespectador também tem esse pensamento, porque assim, o Emerson falou algo que é algo normal no ser humano, ter um medo, né, da decisão daquele juiz. Só que assim, é uma coisa muito interessante quando estudamos esse estudo, de colocarmos na nossa mente duas coisas. Primeiro, o juiz é Deus. Segundo, o advogado é Jesus. Só que lembrando que João diz que o próprio Pai confia ao Filho o julgamento. Então Deus confia a Jesus o julgamento do ser humano. Só que Jesus, ele se assume como nosso juiz, mas também ele assume como nosso advogado. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tem um juiz como seu advogado e os anjos que acompanham esse juiz como a sua testemunha, você só pode se perder e ser condenado em uma condição. Se você quiser. Sabe por quê? Eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Você acha que é mais fácil se perder ou se salvar? Eu digo para você, eu já vou resumir logo. A Bíblia diz assim que aonde habitou o pecado, e ele é grande, a Bíblia diz que maior ainda será a graça. A graça. E o Edson,
e pegando essa questão da questão do juízo, né? E aí para a gente, essa questão de fazer o bem e o mal, e aí quando a gente olha para Daniel, e o livro de Daniel ali, capítulo 7, verso 9 e 10, aponta que esse juiz, quando ele se assentou no trono, abriram-se os livros. Olha que interessante. E aí, o interessante é que são 2 livros. Um livro, está escrito o nome das pessoas que fizeram as coisas boas, que aí nós seremos julgados pelas coisas boas, e um livro está escrito o nome das pessoas que não fizeram as coisas boas. Olha que interessante. E aí, dentro desse aspecto, nós entendemos o seguinte, que quando nós fazemos as coisas boas, né, e quando nós fazemos as coisas boas, essas ações, elas são registradas em um livro. Olha que interessante. É o livro das boas ações. Muito São registradas em um livro. E as coisas ruins também. E E outro no livro. final, nesse julgamento, aqui a gente vê esse Apocalipse 20 também, que abriram-se esses livros para que pudesse haver esse julgamento. Então, ou seja, ele vai ser baseado, né, nas coisas que a gente faz. Por isso que a gente lê lá, quando a gente volta para o livro de Mateus, onde fala que nós seremos julgados pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra vai estar sendo anotado, né, em um livro. E o nosso nome tem que estar no livro da vida. Olha que legal, né, Edson? E aí, puxando para você, Edson, rapidinho para a gente, porque nosso tempo é bem curto, né? João, ele descreveu algo muito importante sobre essa questão do juízo, né? O juízo das pessoas que não fizeram as coisas boas, né? E o que eles receberão como sentença? Uma coisa interessante, respondendo a sua pergunta, foi o que a Kathleen começou dizendo. Ela falou que o juízo tem algumas fases. A primeira fase do juízo é o que acontece hoje, que nós chamamos de juízo investigativo. É onde a nossa vida está sendo escrita neste livro, que foi o que bem você falou. Quando esses livros são avaliados, nós chamamos de juízo comprovativo, que vai dizer realmente o que a gente fez. Então ali vai ser mostrado, afirmar, né? Você realmente fez isso, a sua intenção era isso, tal, e Deus vai julgar da melhor forma. E aí nós temos a última fase, que nós chamamos de juízo executivo, que é quando a sentença de Deus, como o Emerson falou, é proposta. Então, eu avaliei, eu acompanhei a sua vida, eu comprovei dentro de todos os escritos, dentro de tudo que eu tentei fazer, dentro de todas as coisas, e agora eu te dou o seu veredito, que é o quê? Realmente você fez as coisas por mim, estava comigo, a sua intenção realmente não era simplesmente ser bem visto, não era simplesmente ter o aplauso desse mundo, mas era realmente ter eu como seu Deus. Então agora você realmente vai para o céu, ou você, no caso o céu quer dizer viver eternamente, ou você vai morrer eternamente. Só tem essas duas coisas. E o Edson, só para a gente poder entender, essa parte do juízo, essas 3 fases, ela vai acontecer em um tempo, né? Que tempo é esse? Qual, para que os nossos amigos aí que estão nos assistindo entendam que quando que começa ou já terminou? Esse juízo, ele tem uma sequência de tempo? Eu vou até perguntar aqui para a galera até também se colocar um pouquinho. Quer ver? Gente, o juízo investigativo é um juízo que passa por todos enquanto todos estão vivos. Então, enquanto nós estamos vivos, estamos por dentro desse juízo. O juízo comprovativo, ele vai existir depois. Aí é uma grande coisa que vai acontecer, gente. Há muitos que vão ter a sua execução na volta de Jesus, né? Nós vamos entender o porquê uns foram salvos e porquê outros foram perdidos. Hoje, nós vivemos o juízo investigativo. Quando Jesus voltar, que alguns forem salvos, nós vamos viver o juízo comprovativo, que é o juízo aonde nós vamos entender o porquê cada um se perdeu. Por quê? Por que tem que ter um juízo comprovativo? Deus, ele jamais quer que fique dúvida na mente de ninguém. Deus é um Deus de ordem, acima de tudo. Então, ele colocou essas 3 fases para a gente poder entender e a gente não ter dúvida, para não gerar tudo o que gerou
que é o pecado. Pensou, Desde Catherine? lá. Pensa aqui com a gente aqui. Uma pessoa boa que vocês conhecem, estava na igreja, fazia tudo certinho, chegou lá no céu, não tá. E aí? O que aconteceu? Poxa, aquela pessoa não está no céu. E por que aquele lá que era um maldito, era um desgraçado? Desculpa a palavra. Um abençoado. Aquele Desgraçado. Não vai estar lá abençoado. no céu, né? Era um... É isso Um que você abençoado, pensou aí, filho. era isso. Abençoado. Mas ele está no céu, então Deus quer mostrar para você o que aconteceu. Por isso pra que ele vai realmente- julgar as coisas boas e as coisas ruins. Aí depois disso, passam 1000 anos, que é o que a gente estudou no passado. E quando passa os 1000 anos, agora a segunda ressurreição, que também a gente já estudou no passado. Sim, sim. E acontecendo a segunda ressurreição, essas pessoas más, elas agora ressuscitam. Só que não há mais perdão, não há mais nada. E agora elas tentam ir contra Deus. E sabe tudo aquilo que Deus mostrou, que Deus comprovou, que Deus tirou sua dúvida? Aí agora você olha e você diz assim, caramba, Deus estava certo. Então agora Deus dá o veredito, que é aquele texto que eu tanto amo, que diz assim, nesse dia todos se colocarão de joelhos e reconhecerão que Ele Deus é Deus. é o Senhor. Então, é isso aí, meu irmão, que Muito acontece. bem, olha que interessante. Então, a gente entendeu um pouquinho sobre essa questão do juízo, né? As fases que foram colocadas aí, tanto a fase do juízo investigativo, do juízo comprovativo e do executivo, que é onde vai realmente o universo entender de que Jesus, né, ele veio nessa terra, morreu por mim, por você, e ele foi justo, né? Foi justo e agiu de forma correta. Não é isso, Emerson? Tudo, ó, vocês falaram tudo bonitinho, só que vocês esqueceram um negócio. Como que eu vou saber se eu fui perdoado dos meus pecados? Hã? Vocês não falaram. Vocês falaram que anotou, ok, boa e amar nações. E se eu fiz uma má ação? Aí que eu tenho que pedir perdão. Aí vai lá ler, aí eu pedi perdão e tá lá, Emerson, fez isso lá, tacou a pedra no cachorro, o cachorro não morreu. Mas e aí? Cadê? Emerson. Tá perdoado ou não tá A sua perdoado? pergunta é interessante, mas eu vou te dizer uma coisa já na lata. Ó, então manda. Vou usar ó. o seu termo aí, na Vai, lata. manda. Você que está ouvindo aí também, eu quero dizer uma coisa para você. No juízo, olhando como ser humano, sempre estamos condenados. Sim. Sempre. Sim. O que nos faz salvos no juízo não é as nossas atitudes. É O que nos faz salvo e nos dá certeza do perdão é um carimbo que se chama Jesus Cristo. Isso. Que diz assim, olha, você errou, você se arrependeu e você reconheceu que eu sou capaz de te perdoar. E por isso, ele coloca um carimbo. Ele diz assim, eu justifico e eu pago por você. Aí está a grande diferença. Essa é a certeza do perdão. É quando Jesus, ele assume o nosso lugar. E agora, para te falar a verdade, que é a sua pergunta, respondendo com palavras duras, para você também que está assistindo, eu posso te dizer que Jesus já assumiu o seu lugar. Mas se no dia a dia você realmente não entende que Jesus está assumindo o lugar na sua vida, eu posso te dizer que o carimbo ainda de justificação Foi dado. não Não foi tá colocado carimbado lá. ainda não, né? E para encerrar aí também, pegando essa questão da pergunta do Emerson, o juízo para a gente, ele tem que ser algo ao nosso favor. Então não temos que temer o juízo. Porque assim, o juízo não é algo ruim, porque nós acreditamos em um Deus que deu seu filho para morrer por nós na cruz. Pagou. Então, Edson, o juízo, nós não devemos ter medo dele, nós devemos o quê? Nos alegrar com ele, porque é isso que você falou, se a gente for olhar para a gente, nós vamos dizer, estamos perdidos, mas aí não temos que olhar para a gente, mas olhar para quem morreu por nós na cruz, fazermos, né, para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, o livro das boas ações, para que a gente possa usar nossas palavras que edificam as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente consiga ser cristão para que, quando Jesus voltar, possamos estar preparados. Amém. Nós Edson, estamos acabando aqui, o isso Eu mesmo. Estudo a Bíblia. Vamos de videoclipe, mas eu deixo uma pergunta para você. O mundo e a igreja podem andar juntos? Coloca aí na sua mente, pega a sua Bíblia e daqui a pouco nós voltamos com um assunto muito sério. O mundo e a igreja pode andar junto?